Meus amigos, passando aí hoje para falarmos sobre a construção histórica do conceito de filosofia, né? Filosofia é a palavra de origem grega, né? E no fundo significa amor à sabedoria. Então, filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, né? Porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Então, a filosofia se dedica a estudar qualquer assunto, desde que se possa produzir um conhecimento, né, uma episteme válida, né, um conhecimento válido a partir então de uma argumentação com lógica interna e externa, para que, né, se chegue num conhecimento mais apodítico, cada vez mais claro, mais verdadeiro, mais preciso. Então, filosofia, então, seus conceitos consistem no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e também à linguagem, né? Então, nessa formação histórica do conceito de filosofia, então há na língua grega o verbo filosofein, formado de philo, né, que significa amar, e sofia, que significa sabedoria, o que quer dizer afanar-se com amor na busca do saber, como nos ensina o grande filósofo Marco Ferreira dos Santos. Então, assim, etimologicamente, a palavra filosofia significa amar a sabedoria. Philos significa amar. Filósofo, aquele que ama então a sabedoria, ama o saber. Então atribui-se a palavra a Pitágoras, grande Pitágoras. Temos vídeos nesse canal. Pitágoras, que, né, nasceu em 572 e morreu em 497 a.C., uma grande escola filosófica, os pitagóricos. E aos seus discípulos, né, que cunharam esse termo primeiramente, os quais a usaram em primeiro lugar, como também a usaram Heródoto, né? Heródoto, nascido em 490 a 404 a.C., e também os socráticos, né? Esse significado grego, que esforçar-se, né? Afanar-se por conhecer. Então, os socráticos, todos discípulos de Sócrates, né? Filósofo grego, nascido em 470 a 399 a.C., aqueles fundadores de escolas que desenvolveram então as suas ideias. Então foram os primeiros a usarem essa palavra filósofo, né? Aquele que ama a sabedoria, aquele que afana o saber. Então, Heráclito, né, diz que o filósofo é aquele que conhece a razão, logos, né, logos. Então, e que tudo governa e distingue quem ama verdadeiramente o saber de quem é mero erudito. Não é verdade? Então, na acepção que a gente expõe aqui no início de filosofia como amor ao saber, então a filosofia abrange todo o saber. Mas já entre os gregos nós vamos encontrar cada vez mais um sentido mais específico do seu conceito, sem que, por isso, deixe a filosofia de ter como objeto de suas investigações o todo. Então, ou seja, todas as coisas, todos os seres. Então, na fase mais antiga da humanidade, já que a gente quer definir aqui certos conceitos históricos dessa palavra filosofia, as grandes perguntas, né, eram respondidas por ficções poéticas da imaginação, por meio de símbolos, por mitos, o que a gente acaba por estudar. Agora surgiu então uma outra fase, a mais primitiva, nessa fase mais mitológica, mais poética, buscando essa explicação. Agora, na fase mais, nessa segunda fase, uma fase racional, em que se procurou dar então uma solução racional, isto é, pela razão, pelo raciocínio. Então, no início, o saber era empírico, prático, dado apenas pela experiência. Desse saber empírico surgiu então a especulação, que era chamada pelos gregos de teoria, né, de teoria, o qual vai formar o saber teorético,
Por isso Sócrates morre pela verdade teorética. Então, analisemos então o pensamento, que não é somente um meio de ação tendente apenas à prática, mas sobretudo a conhecer, a explicar, explicare. Então, a teoria, né, a teoria para os gregos era uma contemplação, uma visão, uma contemplação racional da realidade, uma visão inteligível. Então, desta forma, o conhecimento torna-se especulativo e teorético, né? Ou seja, chamada pelos gregos de teoria, né? Ou seja, aquelas filas. O que era teoria? Era aquelas filas das diversas cidades que se aproximavam dos templos para as festas religiosas. Como se uniam por um nexo, né? A palavra teoria, tomou então o sentido entre os filósofos de visão que conexiona um conjunto de fatos e os explica de uma maneira lógica, na verdade, de vários pontos, em vários pontos, como fosse numa fila em que se poderia chegar à verdade. Então, é bom esclarecer que o filósofo entre os gregos, por amor ao saber, aspira então à verdade, ao último limite da explicação, a explicação que por si mesma não exigirá mais respostas, porque esclarecida tudo, explicaria tudo. Então procura o grego explicar, e a filosofia era para ele um responder por amor ao saber e que, portanto, aspirava à verdade. Então essa foi a primeira fase da filosofia. Com o decorrer do tempo, ela deixa de ser esse amor ao saber e passa a ser o próprio saber, a própria sabedoria. Então, dessa forma, a filosofia, com os gregos, torna-se especulativa, teorética, pois um pensamento especulativo, como vimos, tem por objeto conhecer ou explicar. Ao contrário, o pensamento como meio de ação, que tende à prática, a prática utilitária. Tem que ser útil, tem que ser bom para o ser humano. Então, assim, os gregos chamavam a vida teórica, né? Aquela que se opunha à prática, como também a que opunha à vida poética, que para eles tinha um sentido prático de criação prática. Então, é um convite à sabedoria. É quem procura a verdade. Um homem de mentira jamais chegará à verdade. Então, se você procura a verdade, a filosofia tem conceitos, tem base para realmente te ajudar a ser uma luz, a você se guiar, né, nesse barco frágil que é a razão, mas é capaz de clarear as ideias, de ter método lógico, né, que te ajude a chegar naqueles conceitos realmente mais apodíticos, né, aquelas sínteses que vai subir até um pensamento que já não pode mais ser negado, porque ele é universal. Um grande abraço a todos. Então, a palavra sabedoria, em seu conceito histórico, evolui do modo mais simples, poético, mitológico, para um racional intelectivo. Então, filosofia, amor ao saber. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.